Rei foi, desde criança, um amante de jardins. Tanto que, após ter sua casa, construiu sozinha e secretamente um jardim. No começo, parecia pequeno, mas no dia em que sua flor favorita abriu, o seu menino, Choto, veio ao mundo. O pai não tinha conhecimento do lugar em que a mãe levava a criança constantemente. Não havia um motivo especial para isso. Porém, a mulher sentia que esse deveria ser um segredo apenas seu, até querer compartilhar com o filho. Mas, de uma hora para outra, todo aquele mar de flores se desmanchou quando a mãe de Choto morreu. Isso não era tudo. Não descobriram quem matou ou como morreu, mas uma pessoa havia presenciado tudo. O garoto, em seus 3 anos de idade, soube o que era perder. Uma criança tão pequena, mas com habilidade mental mais elevada do que deveria, o fez entender a gravidade do que havia visto. E, além disso, compreender que era muito mais do que poderia lhe dar. Foi o dia em que sua voz sumiu. Ela foi embora, juntamente com a mulher que, durante os poucos anos que viveu consigo, deu a ele uma herança secreta, algo que ninguém mais teria conhecimento. 4 anos depois, a frase que um dia explicou que o tempo seria capaz de curar dores, nunca fez questão de lembrar que ele poderia também apagar memórias. Talvez não tenha sido o tempo em si, mas a própria mente de Choto, que não encontrou outra maneira de lidar com a dor, senão apagando qualquer lembrança que remetesse ao jardim. Ainda assim, ele jamais disse algo novamente. Anos de terapia e psicologia não foram capazes de arrancar uma palavra do menino. Era a confirmação absoluta de que sua mãe não morreu sozinha. Tinha 7 anos de idade, e a vida de alguém que já esteve acordado o suficiente para presenciar seus mais temíveis pesadelos. Debaixo daquela expressão vazia e olhos frios, havia um menino que pensava demais, que fazia um verdadeiro campo de palavras e frases nunca ditas, e assim permaneciam, presas em um silêncio que ele não sabia como quebrar. O pai, por sua vez, não tinha o que fazer, possivelmente por também sentir essa dor, ou até então não ser capaz de reverter essa situação. Passou a aplicar muito mais de seu tempo no trabalho. Trabalhar era, para si, uma maneira de lidar calmamente com toda a tempestade que acontecia em sua vida e inundava seu interior, deixando para trás um lugar devastado e quase sem esperanças. Talvez ele estivesse tão cansado quanto o próprio filho, sem contar que ele não tinha maturidade suficiente para lidar com a situação. Tudo que conseguiu depositar um pouco de esperança foi no tempo. Desviou-se do que deveria encarar e deixou o filho aos cuidados da moça que tomava conta da casa. Choto aprendeu a viver praticamente sozinho. Não havia alguém para ouvir, interagir ou compartilhar uma ideia através de folhas. Dedicava seu tempo solitário à leitura e estudo. O silêncio consumia a criança, que há tempos não fazia ideia do que era sorrir. Desgastante era o que definia o dia a dia do menino. Talvez cansado também. Ser mergulhado tão cruelmente naquele silêncio era sufocante, porque ele queria sim sair. Queria falar, gritar, chorar e mostrar que ainda estava ali. Sentir que ainda estava ali. Mas agora, era essa dúvida mais cruel que o perturbava sem parar. Fazia barulho em sua cabeça. Dizia o que ele não queria ouvir e contradizia com o silêncio, no qual parecia estar destinado a permanecer. Nada mais conseguia fazer com que ele se sentisse bem novamente. Sua mãe houvera sido levada da sua vida e não conseguia aceitar. Sabia que não, mas o sentimento de que houvera sido deixado o perturbava sempre. Naquele dia, quando deitou-se para dormir,
teve o pensamento mais triste que poderia se passar pela cabeça de uma criança. Mesmo assim, não conseguiu fazer com que fosse embora. Adormeceu rápido e coberto por dúvidas. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que tudo era claro. Mas a luz não era do sol, embora este também parecesse transmitir calor. E não parava por aí. Não havia nada à sua volta. Tudo vazio, mas este, por alguma razão, lhe trazia conforto. Estranho, é claro, até lhe ocorrer que seu pedido sem certezas tinha acontecido. Não tinha noção se era possível. Foi quando todo aquele branco se transformou num lugar fixo. Precisou piscar algumas vezes para se acostumar com o tanto de cores que tinha diante dos olhos, espalhado por todos os cantos, nas mais diferentes e bonitas flores que já tinha visto. E então ouviu uma risada que arrepiou cada centímetro do seu corpo. Conhecia aquela risada. Virou-se à sua procura. Olhou para os lados, até encontrar o vulto de um vestido decorado, trajado por uma moça alta e bonita. Ele não esperou que fosse ser notado, muito menos que veria a intensidade daqueles olhos mais uma vez. Os olhos escuros estavam começando a lhe dizer o que seu coração em pedaços precisava ouvir. O que alguém que viveu por tão pouco tempo merecia ter como forma de conforto. Foi acolhido num abraço calmo e tão cheio de sutileza que mal sentiu sua maciez, como se estivesse anestesiado pela surpresa. Não teve tempo de retribuir. Quando ele se desfez, sentiu o corpo impulsionar para a frente e, de repente, tudo havia ficado escuro. Se deu conta que a respiração estava desregulada. Agora estava realmente acordado. Ainda era noite, por isso todo aquele breu. Embora uma fina luz lunar insistisse em atravessar a cortina branca, parecia convidá-la. Eu tive um sonho, segredou para o feixe de luz dentro da sua mente. Ele estava tentando se dar conta de todas as sensações que foram tão rápidas e intensas que mal podia se lembrar com clareza. Foi quando notou que o seu pedido houvera sido ignorado, sabe-se lá por quem. De qualquer forma, não voltaria a dormir agora. Depois do sonho, mais pensamentos foram adicionados aos dias silenciosos de Sholto. Agora, ele prendia-se naquele olhar novamente, como alguém que se afogava e encontrava apoio. Ainda assim, o vazio permanecia ali. Sabia que não estava sozinho, mas se sentia exatamente dessa maneira. Passou-se 2 dias desde o sonho, e ele já tinha esquecido uma boa parte daquilo tudo. Afinal, ainda estava em queda constante. Antes de dormir, fechou as janelas por conta do vento frio e, mais uma vez, pegou no sono rápido, mas sem pensamento algum. Foi desperto com cócegas no nariz. Confuso, abriu os olhos e encarou a flor que estava perto demais do seu rosto, enquanto a brisa balançava para os lados, fazendo-a encostar em sua face vez ou outra. Tinha um porte pequeno e era delicada. A cor amarelada no interior e branca nas pontas lhe configurava as características que a cabiam. Ou seja, era por inteiro um pequeno sinal de gentileza tímida. Não conteve o susto quando a mão maior pousou sobre sua, fazendo-o olhar para a figura bonita. Dessa vez, o destaque estava em seu sorriso. Este encheu seu peito de um sentimento tão profundo que mal pôde sentir a ardência confortável que lhe causou quando foi puxado pela mão, saindo do lugar, indo diretamente para onde o outro sonho se passou. O caminho foi rápido demais. Tudo que teve a chance de ver foi uma porta bonita. E lá estava o canto acolhedor e cheio de cores, do qual ele já havia se desacostumado. Seu mundo vivia na linha tênue entre o branco e o preto. Sabendo quem era a pessoa que estava ali à sua frente, tratou de agarrar-se a ela com tudo o que podia. Queria ficar ali agora. Não queria voltar para aquele lugar cinzento, do qual estava se afogando dia após dia. Estava se perdendo, porque ela não estava ali com ele.
Então, sabendo disso, abaixou-se na frente do menino, acariciando os fios que sentia saudade de tocar, para que dormisse. Deixou a mão escorregar para o rostinho semelhante ao seu, principalmente um dos olhos. Então, mostrou a ele uma correntinha dourada, que logo foi posta em seu pulso. Ele soube o que a mãe quis dizer com isso, e em seu habitual silêncio, pediu que não fosse embora de novo. Mas assim que sentiu selar curto em sua bochecha, acordou novamente em seu quarto. Frustrado, ele quis gritar, mas não fez. Ao invés disso, colocou as mãos no rosto, tentando estabilizar a respiração. Não tinha ideia do que faria com aqueles sonhos. Soube menos ainda quando sentiu algo diferente entrar em contato com sua pele. Encarou estático a correntinha presa em seu pulso, enquanto a confusão mental parava no mesmo instante. Não sabia se ainda estava sonhando quando o feixe de luz apareceu novamente, passando-lhe a mesma impressão da última vez desde que o viu. O convite para que fosse observar a noite. Mas estava cansado demais para isso. Não fisicamente, mas havia se tornado incapaz de enxergar o brilho que as estrelas tinham. Continuou a esperar os sonhos, mas estes não vieram mais. Isso trouxe, pela segunda vez, a sensação de partida até ele. Estava chateado demais, muito mais do que poderia sentir. Tanto que nem percebeu as luzes pequenas que o rodeavam, tão pequenas quanto vagalumes. Estavam ali para mostrar o caminho que ele esteve procurando durante aqueles anos. Só precisava ter coragem agora. Quando abriu os olhos, quase caiu da cama pelo susto de ver aquilo ao seu redor. Apesar de ser inteligente, não era um gênio ainda. Precisava pensar o suficiente para entender a situação, enquanto os pontos brilhantes faziam o caminho a ser seguido, facilitando a compreensão do menino. Começou a ser guiado para o lado de fora. No fim das contas, ele havia aceitado o convite. Passou por uma curta estrada de plantas térreas que escondiam muito mais debaixo de suas folhas. A lua também fazia um bom trabalho ao iluminar uma entrada muito pequena, feita por galhos verdes e pequenos, torcidos na intenção de formar uma abertura para o túnel, logo clareado pelos pontinhos, que ora seguiam o menino, ora o guiavam em direção à sua herança secreta. Quando encontrou o que se recordava, as luzes pararam, juntamente com ele, mas precisavam encorajá-lo ao abrir a porta que havia visto em seu sonho. Estava do mesmo jeito e passava a mesma sensação. Colocou a mão na maçaneta e suspirou. Abriu a porta e deparou-se com um jardim muito diferente do que imaginava. Não tinha mais cor, não tinha mais sentimento nenhum, sequer algum calor. Estava como ele, frio, vazio e cinzento. Passou os olhos pela desconstrução que presenciava, mas ao mesmo tempo, começando a ter a mente invadida por tudo que passou ali. De uma hora para outra, tudo ficou vivo e claro em sua cabeça. Desde as cores que via ali quando criança, até a alegria que sentia ao ser suspenso no ar e ter os gritos de surpresa completados pela risada da mãe. Caiu no chão, desestabilizado com tantas sensações ao mesmo tempo. Mas teve sensibilidade o suficiente para perceber a presença calorosa que logo surgiu, segurando suas mãos. Foi quando não aguentou mais. Estava nublado há tanto tempo que não suportava mais toda aquela dor. Sentia que estava tirando de si qualquer vontade de continuar vivendo. Essa era sua verdade mais cruel e assustadora. Não conseguia viver mais. E transmitiu tudo isso para a mãe, que compartilhava as mesmas lágrimas com ele. Eu não posso ir embora.
enquanto você estiver assim. Foi o que ela disse, tão calmamente, que quase o fez parar de chorar. Isso só não aconteceu apenas porque estava sendo submetido a tudo que havia suprimido durante seu tempo de silêncio. Isso. Estava em silêncio há tanto tempo que havia se tornado um prisioneiro dele e não aguentava mais isso. Então não vai. A voz saiu fraca, falha e trêmula, mas possível de entender. Foi o pedido mais puro já feito por alguém, pois era tudo o que mais queria. Que ela não fosse, que ficasse e o livrasse, de uma vez por todas, daquele mar de sensações vazias, sentimentos frios e a inexistente vontade para viver. Queria se libertar de tudo isso. Eu não posso voltar. Ela tentou explicar, segurando o rosto do menino, que não era capaz de aguentar o sofrimento ao ouvir tais palavras. Você precisa ser forte e entender que eu nunca vou sair do seu lado. Precisa entender que há algo em você que ninguém mais pode tirar além de você. Rei limpou as bochechas molhadas do menino, que começava a aceitar aos poucos, sentindo a dor o tomar tão forte que irrompeu em um grito de cortar seu coração em mais pedaços, para então, finalmente, começar a reconstruí-lo. Devolver a ele tudo o que merecia com a sua vontade imparável. Foi acolhido no seu último abraço e não se conteve em depositar tudo o que sentia ali. Estava finalmente tendo coragem para enfrentar o que se recusou a acreditar por aqueles anos. Estava entendendo o que era perder agora. Iria aprender a superar as mágoas e transformar nas mais belas memórias que alguém poderia ter. Quando ela se afastou, colocou nas mãos do menino uma rosa branca que irradiava um brilho extraordinário. Ela jamais irá partir, assim como eu, será eterna de agora em diante, sim? O brilho de sua mãe era totalmente idêntico ao da flor que Shoto segurava agora. Ele a sentiu, percebendo que sua luz jamais partiria agora. Havia aceitado sim, e doía demais. Porém, estava em paz. Os pensamentos ruins haviam cessado. Nada mais fazia barulhos insuportáveis em sua cabeça. E aquele grito que houvera dado expulsou de si o vazio que acumulou sem perceber. Ele estava pronto para viver novamente. Quando a noite caiu, o pai do menino chegou em casa exausto. Peso este que diminuiu ao perceber que Shoto não estava dormindo, como deveria pelo horário em que se encontravam. Entendeu menos ainda quando caminhou lentamente em sua direção, segurando uma flor branca, grande e bonita. Confuso e sem entender, cogitou em perguntar se havia acontecido algo de estranho. Mas antes que tivesse chance de formar palavras, o menino sorriu e disse: "Ela ainda está aqui." Foram 2 choques de uma só vez. O primeiro foi o sorriso que não via há muito tempo. E o mais sério era óbvio. Havia escutado novamente a voz que havia perdido as esperanças de trazer à tona. Quem? Foi o que conseguiu perguntar, tomando a rosa das mãos do pequeno Shoto. A mamãe, explicou, sem tirar o sorriso do rosto, por mais que seus olhos estivessem enchendo, assim como os do pai. Ela se foi, mas disse que ainda vai estar aqui. Colocou a mão sobre o próprio coração. O homem abraçou o filho com força, impressionado demais para dizer algo. Estava admirado com a mudança repentina do menino e o assunto que havia sido trago à tona. A verdade era que ele também tinha se deixado nublar e não choveu. Aquele foi o momento certo para fazer isso. Deixaram para trás todo o silêncio e prometeram que dali em diante aprenderiam a superar. Ficariam juntos no que precisassem
e encarariam de frente os problemas, sem tentar esquecer ou adiar. Embora pareça impossível, é preciso encarar com coragem a realidade. Saber que só você é capaz de construir seu destino com a sua força de vontade.